O que é importante lembrar aqui, moçada, sobre essa questão envolvendo a Lei das Terras de 1850. Então veja só, entre 1822 até mais ou menos 1850, no Brasil a posse de terra era livre, principalmente as chamadas terras devolutas, né? Aquelas terras que não tinham nenhum destino, né, feito pela União, né? Uma vez que não havia nenhum tipo de lei nesse período que regulamentasse o direito do uso da terra. A Lei das Terras, ela garantiu que essas terras, né, devolutas, elas se tornassem propriedade do Estado e podendo elas serem negociadas, mas de que maneira? Através de leilões, tá? Então essa lei, né, de 1850, ela foi uma das primeiras leis brasileiras após a independência do Brasil a dispor, né, sobre normas do direito agrário brasileiro, né? Ou seja, uma legislação específica, né, para essa questão fundiária. Então, dessa forma, né, a terra ela começa a ser comercializada. E mais um fator, né, para que se entenda o porquê de tanta concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. Porque só comprava terra quem tinha dinheiro. A escravo não comprava terra, né? Trabalhadores rurais não tinham dinheiro para comprar terra. Então, só mesmo quem tinha posses, né, dispunha, portanto, de capital para esse tipo de investimento. Então, para entender essa questão da nossa estrutura, né, fundiária. Então, aquilo que eu disse, né, entendendo bem essa concentração fundiária, nessa tabela vocês vão observar, né, propriedades agrícolas, considerando a área, o número de estabelecimentos e a área ocupada por esses estabelecimentos. Então, resumindo essa tabela, esse quadro que vocês observam, né, uma frase bem conhecida, né, no Brasil tem muita gente com pouca terra e pouca gente com muita terra. Isso é um fato. Observe, propriedades aí com menos de 10 hectares, em número de propriedade, isso representava em torno de 53% dos estabelecimentos agrícolas do Brasil. Tá? Em porcentagem de área, veja, em torno de 2,6. Agora veja se eu pegar lá a grande propriedade, né? Mais de 1.000 hectares. Não chega a 1% do número de propriedades, mas em área ocupada, isso chega a quase 44%. Então, quando você ouve falar da reforma agrária, e você já ouve falar sobre essa reforma agrária há muito tempo, né? Há muito tempo mesmo, se fala sempre nessa redistribuição de terras. Mas é claro, não é só isso. Várias outras medidas são necessárias, né, para que o trabalhador do campo ele seja mantido no campo e ele tenha condições, não é, de ter uma vida diferente com alguns recursos diferentes, né, como por exemplo, criar escolas para os filhos, né? Nós sabemos que existem escolas rurais, mas elas não atendem a todas as propriedades, né, e as necessidades específicas. A construção de rede de energia, né, a energia chegar até o campo. Muitas propriedades não dispõem de eletricidade. A presença da energia pode promover ao proprietário, por menor que seja ele, né, condições de desenvolver uma outra atividade, que seja ela paralela. Né? Uma rede de transporte para escoar a produção do campo, então vamos falar aí das estradas rurais, né? Nós sabemos muito bem da precariedade, né, de muitas estradas rurais. Como é que o produtor vai tirar do campo a sua produção e levar até o mercado consumidor? Né? A questão das casas, né? Por que na cidade existem programas habitacionais e no campo não? Né? Financiamento de sementes e equipamentos agrícolas, linhas de crédito, né, tanto para os pequenos, médios e grandes. Mas o que se percebe, que se observa, só o grande tem vantagens. Né? E a questão do alimento, né? Isso levando em conta que para ele começar a produzir, ele também tem que ter o alimento para ele, né, poder sobreviver. Então, com certeza, falar da questão agrária no Brasil, isso já se fala há muito tempo. Né? Veja só, em relação a essa questão aqui, no governo de João Goulart já existia uma perspectiva dessa reforma agrária, da mesma forma agrária e urbana, porque quando nós temos, né, uma deficiência no campo, nós temos uma grande transferência da população
né, saindo do campo para a cidade, que é o chamado processo da urbanização. Tá? Então temos que tentar ter, né, uma forma de segurar um pouco também, né, o trabalhador rural no campo e desenvolverem atividades que sejam interessantes. Né? Então, nesse governo foi a criação da SUPRA, Superintendência de Reforma Agrária. Né? Surgiu aí o Estatuto do Trabalhador Rural na década de 60, né, os direitos trabalhistas, né, também para os trabalhadores rurais, porque direitos trabalhistas existem na área urbana, mas no campo isso se deixa de lado. Os direitos são iguais. Né? O Estatuto da Terra, né, que é a lei aí para o desenvolvimento rural, né, critérios, né, nessa lei se estabeleciam alguns critérios para que essa reforma agrária realmente acontecesse, conceitos, né, de latifúndios por exploração, né, por dimensão, né, porque isso é um estímulo às empresas rurais. Tá? Uma indenização, portanto, por títulos da dívida pública. Tá? Aí ocorreu a extinção do SUPRA, criou-se o IBRA, Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, e também do INDA, Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário. Então veja quantas organizações foram surgindo durante todo esse tempo sobre a questão agrária brasileira. Né? Aí na década de 70 se extinguiu todos esses institutos e aí surgiu, não é,